E aí, Brasil? Tudo bem, gente? Hoje eu quero falar de crochê. Rapaz, tem bem... Deixa eu ver, deixa eu pensar aqui direitinho. Umas 2 semanas que eu não faço crochê. E simplesmente eu não tenho vontade, sabe? Tem umas 2 semanas que eu tô sem vontade de fazer crochê. Isso acontece com vocês também? Gente, sei lá, tem umas fases da minha vida que eu fico sem energia até pra fazer o que eu gosto muito. Só que, tipo assim, eu não fico sem fazer as coisas. Eu faço as minhas coisas. Mas o crochê tem épocas da minha vida que eu não consigo nem pegar, sabia? E eu acho isso muito doido, assim. Mas eu não fico me forçando, não. Porque eu sei que se eu pegar, gente, eu só vou me estressar, sabe? Mas hoje, ó, nesse tempo que eu não fiz crochê, eu fiz várias outras coisas. Eu arrumei vários cantinhos da minha casa que eu estava precisando arrumar. Por exemplo, a gaveta aqui da cozinha. Sabe aquela gaveta da cozinha? Que você guarda todo tipo de tranqueira, menos coisas da cozinha? Então, eu tenho uma gaveta assim aqui. E aí ela é uma gaveta de uma... Bom, originalmente eu comprei aquilo ali pra fazer de fruteira, porque ela é uma fruteira, aí do lado tem um armarinho, em cima uma gaveta e um balcão. Então a minha ideia era usar como fruteira, como porta alimentos e em cima colocar air fryer, forno micro-ondas, essas coisas assim. O que você tá procurando? Enfim, só que essa gavetinha, tudo que é coisa que tá na cozinha, que não é pra estar na cozinha, sabe aquele, tudo tipo de coisa que tá na cozinha? Isso, sabe assim? Isso. Acabava indo parar nessa gavetinha ali. E aí, gente, era uma gaveta que pra mim, pro meu pensamento, eu gostaria que fosse uma gaveta de pano de prato. Porque tá fácil acesso aqui perto da pia, coisa e tal e coisa. Só que tudo que menos tinha dentro da gaveta, ou melhor, tudo que menos cabia dentro da gaveta era pano de prato. E aí, isso acaba deixando a gente um pouco estressada, né? Essa desorganização, tipo, eu quero um pano de prato. Putz, onde que tá? Não sei. Então, nesse meio tempo que eu não tava afim de fazer crochê, eu arrumei essa gaveta, arrumei a gavetinha do banheiro e o armarinho do banheiro, que tava na mesma situação da gaveta ali. Ontem, eu arrumei lá em cima o guarda-roupa do marido, a parte das roupas, a parte de cima, a parte da primeira gaveta. Não arrumei a parte da segunda gaveta, porque tem inúmeros documentos lá, e como ele não estava perto, é uma coisa que eu tenho que fazer com ele por perto, pra ele olhar e falar, isso daí pode jogar fora, ou não, esse tipo de coisa. Aí arrumei inclusive a parte das crianças, a parte das roupas delas, só que como era muita coisa para organizar das crianças, então eu não consegui organizar as partes de cima, porque o meu guarda-roupa ele é assim. Tem as partes de cima, que o pessoal chama de maleiro, tem as partes de cima, aí tem as partes do meio e as gavetas, e embaixo tem ainda mais um vão. Então você imagina, gente, é um lugar ideal pra guardar 1001 bagunça, sabe? E aí você vai tirar a galera vai pegar um lençol, até a gente mesmo, né? Vai pegar um lençol, derruba tudo, aí embola tudo, enfia lá, e aí acaba ficando aquela bagunça. Resumindo, tirei, gente, uma sacola e tanta de bagunça lá de cima, arrumando só essas 2 partes, que foi o do marido e das crianças. Ficou faltando a minha parte e a minha gaveta, que seria de lingerie, mas que hoje ela tem de tudo, menos lingerie. E é uma coisa, gente, que me incomoda muito, porque é aquela conversa que a gente tá tendo, tipo, pô, é uma gaveta de lingerie, então você deveria encontrar ali lingerie, meia,
cremezinho, talvez, mas tem tudo ali, menos isso. Então essa semana eu quero pegar um dia pra finalizar o guarda-roupa todo e preciso arrumar de novo a minha estante lá do ateliê. Então, nesse período que eu fiquei sem fazer crochê, eu tive ânimo de fazer outras coisas, entendeu? Não é assim, desanimou de fazer crochê, desanimou de fazer tudo, não. Quando eu fico querendo dar essa pausa no crochê, eu fico inspirada pra fazer coisas que, quando eu tô muito focada no crochê, eu não tenho tempo e nem ânimo de fazer elas. Sacou a parada? Então. Aí agora, à tarde, hoje é uma segunda-feira, Aí agora, à tarde, depois que eu almocei, que eu descansei, fiquei ali deitada fazendo 1 milhão de nada. Agora são, sei lá, deixa eu ver aqui. São 8h38 da noite. Do nada me deu uma vontade de sentar e fazer um pouco de crochê ali. Só que aí eu desci aqui pra tomar uma água e percebi que eu tinha deixado a louça... Lembrei, né? Que eu tinha deixado a louça da cozinha pra trás. E não dá, né? Eu não gosto de... Eu já fui essa pessoa que largava as coisas em prol de fazer o que eu queria. Sabe assim? Tipo, por exemplo, agora eu quero fazer crochê. Só que eu desci aqui e a louça tá bagunçada. A Suzana de hoje, com essa cabeça que eu tenho hoje, com essa mentalidade, eu não consigo mais deixar as coisas que eu preciso fazer em prol das que eu quero fazer. Então, primeiro eu vou lavar a louça, até porque nem é tão difícil, é rapidão, tem pouca coisa. Passar mais um pano aqui no chão, que eu já passei mais cedo, mas você sabe, né? Casa que é viva, gente. Vamos normalizar isso? A casa que ela é viva, que tem pessoas vivendo, aproveitando, comendo, bebendo, toda hora ela tá suja. Então, eu limpei de manhãzinha, fiz o almoço, a gente viveu, almoçou, sujou tudo. Então, agora eu vou dar uma garibada aqui, passar um pano aqui, passar um pano ali na área. E se depois que eu terminar tudo isso eu ainda estiver disposta, o que eu acredito que sim, aí eu faço o que eu quero, que é o crochê, entendeu? Neste momento eu estou fazendo não exatamente o que eu quero, eu estou fazendo o que eu preciso fazer. Por quê? Porque dá um prazer, né? A gente, sei lá, de repente bate uma fominha e você vem, tá tudo limpinho. Daqui a pouco o marido chega aí também, ele chega e encontra tudo limpinho. Sabe uma coisa de paz mental? Quando você vê o ambiente organizado, limpo, que você fala, nossa, sentar pra comer aqui é gostoso, sabe? Sentar pra ficar aqui curtindo é gostoso. Então, gente, as pessoas, a gente percebe que tá ficando mais velho quando a gente começa a se importar com esse tipo de paz, sabe? Com esse tipo de coisa. Roupa limpa, cheirosa, casa limpa, cheirosa. Então, é isso. Mas, essa semana eu vou... Se amanhã eu amanhecer com a mesma vontade... E detalhe, né? Eu só tenho um problema. E aí eu acho que eu já comecei a identificar bem o que são essas travas que me dá, assim, de repente, de não querer fazer crochê. Eu já percebi que quando eu pego encomenda, que nem nesse momento. Nesse momento eu tô com aquela encomenda do kit higiene. E nessa encomenda do kit higiene é o kit higiene e um kit de cozinha colorido. Aí tem a outra encomenda que eu tô finalizando, que na verdade não foi uma encomenda, é o pagamento que eu devo pra minha cliente. De uma promessa que eu fiz pra ela, que é aquele tapetão. Pois é. E outra coisa também que me dá bloqueio, mas peraí, deixa eu concluir as encomendas. E tô com a encomenda de 4 tapetes pequenos, avulso, 2 pares, né, que totaliza 4 tapetes. Um porta-papel higiênico. 4 tapetes, um porta-papel higiênico e 2 suplá. Então, assim, eu tô com encomenda pra fazer. Aí, o que eu já reparei? Que além da encomenda tá me dando uma travada, eu já percebi também que quando tem empecilhos que dificultem, coisas que dificultem de eu fazer aquela encomenda, também me dá uma travada. Por exemplo, comprei aquele fio pra testar e não gostei, aquele fio de malha residual, não curti. Então, tô ali naquela incerteza de, e agora?
vou até o fim com isso daqui, faço e vejo o que vai acontecer, ou deixo isso daqui parado, compro o fio premium mesmo, só pra entregar e depois eu dou um destino pra esse outro daqui. O tapetão teve problema lá com o fio, que ficou... Eu tive uma dificuldade pra tirar o miolo não, o rolo, né, o novelo, e aí acabou que não deu certo. O fio ficou embolando, e aí teve que... Olha, gente... Então eu já percebi que esse tipo de coisa também é bloqueio pra mim, entendeu? E a cabeça da gente, que ela é preguiçosa, quando a gente começa a colocar muito empecilho nas coisas, muitas dificuldades nas coisas, o cérebro, que já não gosta muito de gastar energia, ele te ajuda a não executar as tarefas, que você já não tá querendo, entendeu? Então toda vez que eu olhava pra essas peças, essas coisas que eu tenho que terminar, eu ficava assim... Ah... Mas aí eu vou ter que desembolar esse fio. Ai, mas aí vai dar problema. Ih, mas aí, sabe? Aí o outro, ai, mas esse fio é muito grosso, não tá ficando legal. Ai, gente, só quem já passou sabe. Então, eu já me analisei, porque é aquilo. Como que você gosta tanto de fazer uma coisa e de repente essa coisa deixa de te dar prazer? Ou você começa a sentir vontade de não fazer mais essa coisa, entendeu? Então, eu sempre fico me perguntando isso. E aí, toda vez que eu tenho esses bloqueios, é porque tá acontecendo perrengue na execução dessas peças. Entendeu? Então, é isso. Só que eu acabei de falar pra vocês que eu estou lavando louça ao invés de fazer crochê, que é o que eu realmente queria fazer. E isso tem nome, tá? Isso se chama disciplina, ou seja, é você fazer aquilo que precisa ser feito, mesmo que você não tenha vontade de fazê-lo. Pois bem, eu tenho as encomendas, gente, e eu preciso fazer elas, mesmo que eu esteja sem vontade. O tapetão azul eu já resolvi. Eu fui lá e comprei 2 novelos, e sem tirar o novelo de papelão, para que eu consiga tirar um fio de dentro e um fio do centro, ou seja, eu comprei 2, então isso não vai mais ser um problema. Agora é só sentar e fazer, entregar e acabou, menos um. Sobre o fio de malha, eu acho que eu já tô quase 100% decidida de comprar os fios premium na cor que a cliente quer. Faz encomenda, entrega e acabou, e se livra disso. E a outra encomenda que eu tenho eu não fiz ainda porque eu não tenho as cores aqui, os fios aqui. Então... é sobre isso, sabe? É só sentar e fazer. Nem que seja meia hora por dia, precisa ir lá e fazer. Porque se você deixar parado, aí mesmo que você não resolve, aí mesmo que você não finaliza, aí mesmo que você desanima total, entendeu? Então, é sobre isso. É sobre fazer o que precisa ser feito, mesmo que você não queira. Vai lá e só faz. Não raciocina muito, sabe? Ai, vai dar trabalho. Não. Pega e vai fazendo. Vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo. E aí você fez mais uma carreira e essa mais uma que você fez se torna menos uma. E é menos uma, menos uma, menos uma. Quando você vê, pum, finalizou. Outra coisa também que tá sendo de uma certa forma um incentivo à preguiça de terminar o tapetão é que eu já fiz ele 3 vezes. 3? Não, já fiz ele 2 vezes, né? Eu já fiz ele cinza com... É isso mesmo, gente. Eu já fiz ele 2 vezes. Essa é a 3ª vez que eu tô reproduzindo essa peça. Sendo que... Ah, não, eu já fiz 3 vezes, verdade. Essa é a 4ª. Sendo que na primeira foi com fio 6. E aí deu tudo aquele problema. Aí as outras 2 vezes eu fiz certo. Que é com fio 8 duplo. Usando a técnica que eu aprendi no curso. Beleza. Então eu não tenho receita desse tapete. Eu faço ele seguindo a foto da peça anterior. E aí eu peguei a receita, anotei num papel e vocês sabem, estava crochetando no sofá. Essa receita ficou no sofá, crianças pularam, crianças brincaram e a receita desapareceu. Só que a foto que eu tenho da peça que eu fiz a mais recente é aquele cinza com cinza com salmão e branco. A foto que eu tenho, quando eu dou o zoom, não fica tão boa para tirar a receita. Então, isso também tá sendo impedimento, porque eu tirei a primeira receita, fiz certinho, deu certinho. Perdeu.
Fiz a segunda receita no mesmo esquema, me julguem, tá? Tava fazendo no sofá, ficou no sofá, criança pulou, criança brincou, perdeu pela segunda vez. Então agora eu vou lá fazer, que eu sei que tem que fazer 9 carreiras e eu acho que eu tô na 7ª, daquele bloquinho de dois pontos altos separados por uma corrente. Quando eu chegar na 9ª carreira, ou seja, tem mais 2, o tapete tá grandão, então elas serão carreiras longas, eu paro e tiro a receita pela 3ª vez. E dessa vez eu vou tentar tirar no caderno, né? E deixar guardado longe do alcance das minhas abençoadas criancinhas, que são curiosas por natureza e pegam as coisas e brincam e jogam fora e amassa, e aí é assim, normal, sabe? Então é isso. Então, quando é fácil, que nem na hora que me deu vontade de fazer crochê, sabe qual foi a vontade que veio de eu fazer? Não foi as encomendas que eu tenho, foi as pronta entrega, que são os suplá que eu tenho ali, que eu quero fazer pra colocar no Facebook, no Instagram, essas coisas assim. Você vê como é que o cérebro da gente é? Por quê? Porque é fácil. Os suplás que eu quero fazer de pronta entrega, que eu estou fazendo de pronta entrega, eles são tranquilos de fazer. Não tem nenhum impedimento, não tem nada que dê dor de cabeça. Só que, de novo, disciplina é fazer o que precisa ser feito, que nem as gavetas. Gente, tem tanto tempo que eu quero arrumar essas gavetas, mas tô sempre nessa coisa de, amanhã eu faço. Outro dia eu faço. Na hora do meu tédio eu faço. Só que aí que tá. A gente que é crocheteira, na hora do tédio faz o quê? Crochê. Quando a gente tá cansada, a gente faz crochê pra descansar do crochê. Quando a gente tá estressada, a gente faz crochê pra desestressar. Então a gente acaba nunca tendo esse momento de tédio. Não é verdade? É verdade. Eu sei que é assim. Então, quando eu dei essa pausa do crochê aí, que também culminou com a decisão de não monetizar mais o canal e tudo mais, foi crucial para eu ocupar minha mente com outras coisas. E aí eu falei, agora eu vou arrumar as gavetas. Então, nossa, como é bom abrir aquela gavetinha ali e não ter 1 milhão de coisas pulando dela. Como é bom abrir as gavetas do banheiro e saber exatamente o que tem dentro, conseguir ver exatamente o que tem dentro, abrir a portinha lá do armário do banheiro e ter a mesma sensação. Gente, isso é muito bom. Organizar dá trabalho, porque primeiro você tem que bagunçar para conseguir arrumar. Mas depois que tá prontinho, o ganho de tempo que você tem em ir lá e pegar uma coisa bem facinho, bem rapidinho, não tem preço, sabe? É isso, beijo, fui.